Senhores, da sequência, convido agora o Gustavo das Chagas, da Nexen, por favor. Vem para cá, por favor. Agora a palestra é sua, a palavra é toda sua. Então, bom dia, pessoal. Começar agradecendo a presença de todos. É interessante ver, cada vez que a gente vem para um evento como esse, ver que a gente tem cada vez mais participantes. E eu deixo aqui meu muito obrigado pela presença de vocês, mas também digo que simplesmente pelo fato de vocês estarem aqui hoje, buscando conhecimento, buscando informação, vocês já estão na frente de muitos e muitos e muitos concorrentes de vocês que estão entrando no mercado hoje também. Então, mudei um pouquinho o foco da minha apresentação dessa vez. Vou focar um pouco mais em tendências, alguns insights que a gente vem tendo. A gente sabe hoje aqui que tem muitos e muitos clientes da Nexen, muitos parceiros da Nexen aqui, já conhecem o nosso trabalho, já conhecem o nosso portfólio de produto. De qualquer maneira, a nossa equipe comercial está aqui presente durante os 2 dias do evento. Estamos à disposição para conversar, falar sobre produtos, sobre parcerias, mas a apresentação específica, pensei em trazer um pouquinho sobre insights que a gente tem aí acompanhando o mercado, tanto no Brasil quanto fora, e compartilhar um pouquinho de conhecimento e algumas coisas que a gente vê como tendência para o mercado aqui do Brasil. Então, a Nexen, um slide para falar sobre Nexen, para quem ainda não conhece, nós somos uma empresa muito jovem, temos aí aproximadamente 2 anos de mercado, mas já temos a grata surpresa de ser uma das principais empresas de distribuição hoje no país. Trabalhamos com produtos de top 1, líderes no mercado, como Sungrow, Canadian. Isso vem alinhado muito com o posicionamento da Nexen, que é focado muito em trazer produtos de qualidade e fazer uma parceria com vocês de longo prazo. Então, isso é refletido dentro dos produtos, dentro do nosso posicionamento comercial, dentro do nosso atendimento da área de logística, da área de suporte técnico, da área de engenharia. Então, quem ainda não conhece a Nexen, convido vocês a conhecer. Entrem no nosso site, se cadastrem, nosso time comercial está aqui para conversar também um pouquinho, para entender um pouquinho sobre quem é a Nexen. Então, a primeira informação, o primeiro insight que eu trago aqui, a fonte é o PV Infolink. Convido também vocês a consultarem esse site. Ele tem várias e várias informações sobre o mercado de energia solar fotovoltaica. O primeiro slide a gente traz sobre a tendência do tamanho das células dos módulos solares especificamente. Então, a gente vê lá um forecast para 2025, onde o tamanho da célula, né, em sua grande maioria, 63%, vai ser atendido por células de 210 milímetros, ou seja, os módulos tendem a permanecer no tamanho atual, de 2 por 1, enfim, com as células de 210 milímetros. Então, aqui, a nível de pesquisa ainda, né, a fonte é PV Magazine, um revestimento em que a gente, imagine uma planta, né, com seus 10 anos já de idade, em que ela teve toda a degradação do módulo, a degradação de todos os componentes que compõem o sistema, e aí a gente precisa fazer um retrofit, a gente precisa fazer com que essa planta gere mais energia. Aqui, a nível de pesquisa, como eu comentei, nós temos um revestimento que tende a repelir a sujeira, por assim dizer, de modo de grosso modo, né? Então, uma planta entre 2 anos de idade, a gente aplica esse revestimento e ele reduz até 7% a perda que a gente teria por soiling, né? Quando vocês fazem a simulação lá dentro de um PVSys, por exemplo, a gente tem uma variável chamada soiling, que é a sujidade, que é uma variável ambiental, né? Depende aonde está aplicada a usina, a gente muda esse coeficiente, mas a gente consegue reduzir, então, as perdas especificamente por sujeira. Esse investimento ele tem em torno de 2 anos e meio de retorno, então o payback, né? A gente vai ter que fazer um recapex, vai ter que aplicar um novo capital na planta, mas ele vai se pagar em torno de 2 anos e meio. Aí, uma informação um pouquinho mais futurística, talvez não é o nosso problema aqui, talvez no sul a gente tenha um pouquinho mais esse problema, mas esse item específico é focado em países nórdicos, onde isso é um grande problema. E a gente tem bastante aves e animais perto do sistema fotovoltaico. Imagine uma planta grande de, sei lá, 2 megas, 3 megas, 5 megas. E esse laser, ele vai lá, ele não mata, não fere o animal, mas ele repele e faz com que não fique aves em cima dos painéis, ou seja, não vai ter um sombreamento, não vai ter uma perda por esse tipo de incidente. Isso aqui
bem aplicado já aqui no Brasil, já conhecemos algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho, de serviço. São drones com equipamentos de termografia, equipamentos que fazem eletroluminescência dos módulos. Então, ele mapeia toda a tua planta, mais uma vez, focado mais em plantas maiores, né, plantas de mega acima. Então, ele mapeia toda a tua planta, e algo que você não conseguiria fazer uma inspeção visual, módulo a módulo, o drone, junto com a inteligência artificial, consegue mapear toda a tua planta e te apontar em quais os locais você deve ir, especificamente fazer uma inspeção visual, fazer a inspeção em campo. Então, imaginem o quanto isso otimiza o trabalho em campo dessas plantas maiores. Eu não ter que alocar uma pessoa lá, um técnico, enfim, para fazer a inspeção de todos os módulos, todas as mesas, de maneira visual, com a câmera, enfim. Eu consigo, com um equipamento e um software, fazer em alguns minutos a inspeção de uma planta com milhares de módulos. Então, realmente a otimização do tempo focado em operação e manutenção de usinas. Behind the meter, né? A gente vem muito falando aí sobre, principalmente com as mudanças da lei, agora com a 14.300, a gente vem falando muito sobre o que acontece depois do medidor, né? Depois que a gente injeta energia na rede, como ela vai ser tarifada, como a gente vai ser remunerado, o ICMS que a gente vai pagar, o fio que a gente vai deixar de pagar ou não vai pagar, a transição que vai ter, o valor da tarifa que eu pago para a concessionária. E a gente, por muito tempo, acho que vem focando só em um lado de todo o problema, a gente vem focando só em tudo que acontece depois do medidor. Eu acho que existem medidas de eficiência energética atrás do medidor, que é o conceito behind the meter traz, todas as ações de eficiência que eu posso aplicar antes do medidor. É claro, aplicar um sistema de energia solar fotovoltaica é uma ação behind the meter, mas é apenas uma delas. Então, a gente vê aqui, né, armazenamento Tesla. Vários fabricantes têm olhado com mais carinho para o mercado brasileiro, por ele estar em ascensão, e ele está focado em produtos atrás do medidor. Ações de eficiência energética, armazenamento, inversores híbridos. Então, acho que tudo isso vem para complementar esse conceito. Behind the meter, a gente envolve também uma questão de, talvez, a gestão de modalidade tarifária, eficiência energética, enfim, pegar toda a planta do nosso cliente, lá seja industrial, residencial, ver quais equipamentos eu posso fazer a substituição por equipamentos com mais eficiência, desde motores, desde iluminação LED. A gente sabe que tem muitas plantas, muitas unidades ainda que têm uma infraestrutura um pouquinho defasada e que a gente pode atuar nesse quesito em oferecer talvez uma solução completa. Olha, eu vou te oferecer uma redução de... Você vai gerar a sua própria energia com o sistema solar fotovoltaico, mas também nós vamos olhar para o que você está consumindo hoje e fazer com que você consuma energia da maneira mais eficiente possível. Então, é mais ou menos por alto esse o conceito do behind the meter. Falei sobre armazenamento. Esse gráfico é bem interessante. Ele traz o histórico lá desde 2009 até os dias de hoje, né, 2022. E aqui em vermelho a gente tem a curva do custo do armazenamento. Para mim armazenar cada quilowatt-hora. A gente vê que ela está caindo exponencialmente, né? Assim como a densidade energética da bateria tem subido. Ou seja, cada vez mais eu tenho baterias que têm mais tecnologia, conseguem armazenar mais energia a um custo muito mais atrativo. E talvez é por esse motivo, pelo resultado desse gráfico, que hoje nós já começamos a falar muito mais sobre armazenamento. Infelizmente, no Brasil, a gente tem alguns entraves, principalmente quanto à normatização disso, né? A gente teve, felizmente, esse ano, a gente teve o Inmetro saindo para homologação dos inversores híbridos, o que até então não acontecia. Então, a gente deu o primeiro passo no sentido de poder conectar um inversor híbrido à rede. A gente passa agora para uma segunda barreira a ser rompida, que é saber como a gente vai lidar com a concessionária para isso e como a gente vai ser remunerado. Se eu vou poder armazenar, injetar em qualquer horário, se a concessionária que vai fazer essa gestão conforme a necessidade da rede. Enfim, a gente ainda tem um segundo passo para vencer
no sentido do armazenamento aqui nessa visão. Mas a questão é, o custo da tecnologia vem caindo cada vez mais. O resumo desse gráfico é esse próximo gráfico. Aqui a gente tem, então, o custo especificamente para mim armazenar 1 kWh desde 2010 até, aí tem a previsão 2020 com os dados fechados, mas enquanto em 2010 eu precisava de $1.183 para armazenar 1 kWh, em 2020 a gente tinha algo em torno de 135. Então, vejam, mais uma vez, como o custo da tecnologia, né, a eficiência da tecnologia vem agregando e vem se tornando cada vez mais viável, vem viabilizando esses projetos aqui para nós no Brasil especificamente. Esse slide eu acho bem bacana, ele não reflete hoje o cenário aqui do Brasil, porque eletromobilidade ainda não é um conceito tão aplicável, acho que a gente tem sim já veículos elétricos aqui no Brasil, mas não em escala para a gente poder falar sobre isso de maneira mais ativa. Mas aqui é um insight, Fonte Solar Review são especialistas em eletromobilidade e armazenamento de energia, e aqui a gente traz um comparativo de um Tesla Model 3 sendo abastecido por 4 tipos de combustíveis, por assim dizer, diferentes. Então, imaginem, essencialmente, né, um primeiro veículo abastecido a combustão para rodar 14 mil milhas em um ano, o quanto ele gastaria abastecendo lá no posto de maneira convencional com gasolina. O segundo seria um veículo elétrico, de fato, abastecendo em um carregador público. Aqui no Brasil a gente ainda tem alguns carregadores públicos, mas nenhum de fato a gente precisa remunerar ou tem que pagar para fazer abastecimento, ainda. Né? Mas, como eu falei, esse é um gráfico que reflete a realidade do mercado europeu e americano, em que a eletromobilidade já está mais avançada. O terceiro é eu abastecendo o meu veículo elétrico diretamente da rede. Então, vou pegar da concessionária, aqui no Brasil, né, seria dessa maneira, pegar da concessionária e abastecer meu veículo elétrico diretamente. E, por último, a comparação é eu produzindo a própria energia, armazenando e abastecendo o meu veículo elétrico. Então, vejam, notem que, como eu falei, é algo não é presente hoje no nosso dia a dia, mas é mais um gatilho que a gente imagina que muito em breve vai se tornar viável, a gente vai ver cada vez mais veículos elétricos e, mais uma vez, a fonte, a energia solar, está presente também nesse nicho de mercado. Então, lá tem um resumo, né? Então, 5 painéis de 500 watts, mais um inversor, mais um carregador. Para mim, ter um Tesla Model 3 e rodar 40 milhas por dia é o necessário. Para mim, ter o menor custo de quilômetros rodados, né? Ou milhas rodadas, para mim abastecer esse veículo. Então, a fonte solar, em conjunto com outras tecnologias que a gente está observando aqui no mercado. Aqui a gente entra no conceito dos medidores inteligentes e a gente eu venho acompanhando o mercado e eu vejo que esse é um ponto bem interessante que a gente tem algo a explorar muito ainda, que é oferecer para o nosso cliente a possibilidade de eu colocar um medidor inteligente. E aí a gente fala de energia, sim, de fato, mas abrimos o leque para várias outras variáveis, como o consumo de água, consumo de gás, onde na Europa mais de 70% já dos consumidores têm algum tipo de medidor inteligente. E esse medidor inteligente, mais uma vez, ele pode ser aplicado em consumo de água, de eletricidade, de gás, e poder fazer, de fato, uma gestão e saber o que eu tô consumindo em um único lugar centralizado e poder tomar as ações que assim forem necessárias. Mas aqui o conceito é eu poder medir. Dizem, né, que nada pode ser controlado sem ser medido. Então, aqui o primeiro fato é, precisamos medir. Então, temos a aplicação dos medidores inteligentes. Internet das coisas, eu falei antes também, né, que a gente vê muitos fabricantes, a gente sabe dos fabricantes consolidados já aqui no mercado, enfim, no mercado global, mas a gente vê também novos fabricantes entrando e olhando para o mercado de fotovoltaico com mais carinho. É o caso aqui da Tesla, da BMW, em parceria com uma empresa de armazenamento, mas a gente vê que por esse mercado estar em ascensão constante,
empresas de outros segmentos vêm e agregam, investem, trazem mais tecnologia. Isso é muito positivo para nós, em que assim a gente pode ver que sempre a gente vai estar numa constante evolução, sempre trazendo novas tecnologias, novos produtos. Isso é bem interessante, que agrega também para o nosso segmento. Esse é o último slide, então. Ele reflete aqui um pouquinho da matriz energética brasileira, né? A gente sabe hoje que a matriz energética brasileira ela é baseada, em sua essência, é uma matriz hídrica, né? Então a gente depende das usinas hidráulicas, né? E a gente vê que em vários momentos a gente teve muitos problemas por depender essencialmente dessa matriz, dessa fonte de geração de energia. A gente pega aqui 30 de novembro dos últimos anos e vê os níveis dos reservatórios, especialmente em 2021, onde a gente teve uma crise muito grande hídrica e sofreu por isso, né? A gente teve aí bandeira vermelha sendo acionada, termoelétrica, enfim, aumentando o custo de energia. Então, todo o nosso conhecimento, todos os nossos produtos, nosso mercado em si, ele vem para agregar e ajudar o Brasil a continuar crescendo com uma matriz energética mais pluralizada, por assim dizer, né? Ou seja, a gente tem que abrir mais o leque de geração de energia e não depender especificamente de uma. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Deixo o meu contato aqui. Me coloco mais uma vez à disposição para a gente trocar ideias. O time da Nexen está aqui durante os 2 dias para que a gente possa apresentar a empresa, para quem ainda não conhece, para os nossos parceiros, para que a gente possa ainda fortalecer mais ainda a nossa relação. E de maneira simples, quero dizer obrigado pela atenção de vocês. E é isso. Valeu, pessoal.